Política em Pauta, a oportunidade da gente falar sobre política, da boa política, da verdadeira política, aquela política que no dia a dia, na nossa agenda do dia, nós precisamos dela, que é ela que dita a sociedade moderna, a sociedade civilizada, o regramento que leva a sociedade a ter o bem-estar, a ter educação, ter a saúde, a contento, ter o emprego, ter a renda, a mobilidade urbana, infraestrutura. É a política quem gerencia. E tem os políticos, os agentes políticos, né, que estão ali eleitos por nós nas democracias para que possam fazer essa gestão. Muitas das vezes, esses políticos acabam pisando na bola, né? E aí a gente joga na vala comum a todos os políticos. Mas não é assim. Tem políticos e excelentes políticos que fazem sim, que cumprem sim o seu papel. E a gente quer falar dessa política no nosso podcast Política em Pauta. E a gente sempre fala, em período de campanha, nós não podemos nos furtar, porque é a nossa praia, é nosso campo de jogo, a política, né? E durante uma campanha, logicamente, nós vamos aqui trazer candidatos, ou estamos trazendo candidatos, para a gente conhecer melhor, porque a gente sabe, principalmente, candidatos a vereador não tem um espaço muito grande nas mídias tradicionais, rádio e TV, apenas uma piscadinha, mal dá para ouvir o nome, o número e o partido, já acabou. Então, aqui no nosso Política em Pauta tem essa oportunidade de você conhecer mais a fundo os candidatos, a história, trajetória e as suas propostas. E hoje estamos recebendo aqui mais um jovem, não é? 33 anos, morador do bairro Conjunto CIR, ele que é publicitário, formado pela nossa Univale, ele que é músico, ele que é designer, ele que é multifunção e está aqui conosco hoje, Dilton, Dilton Fernandes. Prazer em tê-lo aqui no nosso podcast Política em Pauta. Prazer, Márcio, né? Prazer revê-lo, reencontrá-lo. E você falando aí sobre política, né? Sobre política e políticos, né? Política é a gente pode encarar como uma arte, como uma área a ser exercida, mas também a política é os políticos, né? E eu costumo brincar que onde tem gente, tem erro, tem coisa ruim, tem coisa errada, porque o ser humano, né? As pessoas boas, pessoas ruins estão em todo lugar. Mas antes de falar, né, o que eu penso em relação a isso, dizer que é uma satisfação estar aqui, me apresentar, como você disse, sou o Dilton Fernandes, tenho 33 anos, recém-completados, completei tem 10 dias. Parabéns, É, parabéns. o pessoal Bem brinca que é a jovem, idade de né? Jesus, né? Bem jovem, idade de Bem jovem, Jesus, mas é bem, a bem idade que jovem. Jesus morreu, então. É verdade. Mas ele ressuscitou, glória a Deus. Mas assim, para mim é uma satisfação, um prazer e uma coisa que eu gosto de fazer desde sempre, desde o ensino fundamental, é conversar, trocar ideia, debater, filosofar, né, como eu costumo brincar. Então, para mim é uma satisfação estar nos espaços de reflexão, de conversa, e a política está me proporcionando isso, mas isso me moveu para a política, né? A gente vai falar mais, mas me apresentando aqui, como eu disse, Dilton Fernandes, e vocês vão me conhecer aqui. Tô falando demais, fala aí. Não, mas você é bom te conhecer pela sua própria apresentação, pela sua própria credencial, né? Eu vi aqui que você mandou no seu histórico com muito orgulho que é do Conjunto do CIR. Então você é valadarense, daquela região do CIR. Fala um pouquinho Sim, sobre sua família, por favor. perfeito. Eu sou morador do sítio, tenho 17 anos, sou valadarense, embora na minha identidade tenha sido expedida como Penha do Cassiano, que é um distrito, né, de Sim, Valadares, mas eu não nasci na Penha, fui registrado lá. Nasci no bairro São Paulo, já rodei por vários bairros. sim, É o bairro onde eu vivi a minha infância, né? Antes de eu falar do meu querido Si, sim, foi o Vila Ozanam, que sim. é um bairro ali, né? Que é junto com Palmeiras ali. E saudades, inclusive, estava pensando em ir lá, mas pensei sim, vou lá só porque eu sou candidato, né? Eu não fui lá esse tempo todo. Mas eu quero ir lá, porque eu tenho muitas lembranças, né? Eu estava até vendo um estudo esses dias, uma série falando sobre memória, o cérebro humano. E as memórias da infância e da adolescência, elas são muito marcantes na nossa vida, né? Então, tenho muito boas lembranças do Vila Zanã, Palmeiras, mas já morei no Fraternidade, já morei 6 meses numa outra cidade, pequena, que foi Marilac, mas estou no Conjunto City tem 17 anos. Meu pai é pastor, e até por isso que, de alguma forma, a gente também mudou tanto, né? Bastante conhecido, inclusive, pastor É o Rogério, né? pastor Rogério, para quem se lembrar dele aí, né? Nos debates da rádio, a rádio gospel aqui da cidade. Pastor da Casa da Bênção, né? 12 anos pastor da Casa da Bênção do Si. Foi pastor em Marilac.
e agora está em Portugal. Tem 6 anos que meu pai está em Portugal. Minha mãe é a Dejaneira, todo mundo conhece ela como Deia, é professora de formação, mas atua muito pouco como professora, mas atua muito em escola. Já tem mais ou menos uns 8 anos que ela atua. Atuou na rede estadual, tem 5 anos que ela é servidora municipal, né? Já atuou como monitora e atualmente como auxiliar de serviços gerais na escola, lá no Penha, Escola João Dornelas. E a minha família, tenho 2 irmãs, né? Ambas mais novas que eu, uma de 30 e a outra vai fazer 29 agora em setembro. Uma é formada em teologia, a outra é formada em ADM, administração, e um falecido irmão, né, que faleceu esse ano faz 11 Que anos, eu conheci bastante, né? que Conheci trabalhou, bastante o George. Muita saudade dele, né? com É certeza, um jovem realmente que faleceu em um acidente, né? acidente. E uma pessoa de muito bom caráter, de boa índole, um jovem muito brilhante, né? Deixa uma saudade muito grande para nós, imagino para vocês, familiares, né? Com certeza. Mas estou vendo uma aliança na sua mão. É, graças a Deus. Você é casado desde quando? Sou casado, tem um ano e um mês. Dia 29 agora fez um ano e um mês. Minha esposa se chama Juliana, ela conheci ela tem algo em torno de 3 anos e meio, me casei tem um ano, moradora do Granduquesa, né? E ela é também da área da educação. Também atua como monitora de educação infantil, porém em escola particular, numa escolinha ali no Morada do Vale, Cantinho da Criança. E assim, esse foi digamos assim, o fechamento que faltava para eu começar a me aplicar mais nas minhas vocações, né? Eu acho que você ter uma auxiliadora do seu lado, como a Bíblia diz, e eu como alguém que crê de fato na Bíblia como a palavra de Deus, uma auxiliadora, uma esposa idônea, como a Bíblia diz, te coloca num outro patamar de motivação, de vontade, de um objetivo mais abnegado, porque quando a gente é solteiro, né, via de regra, a gente é egoísta, a gente pensa muito em nós mesmos. Quando você entende o que é o casamento, o que é se doar pelo próximo, isso até vir o filho, né, que é um outro nível mais acima ainda. Mas enquanto não vem, eu já tenho aprendido muito com o casamento e quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa. Amor, te amo demais. E dizer que isso fez parte da minha transformação no que eu sou hoje. Eu já posso dizer que o casamento já está contando muito. Você falou em vocações, né? A gente já sabe que você é publicitário de formação, formou pela nossa querida e brilhante Univale, é músico também, Músico, já é músico principalmente ligado ao meio cristão, perfeitamente. né? E agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre a política na sua vida, né? Sim. Essa política que a gente falou aqui da forma mais ampla, Uhum. dessa forma que age no dia a dia, que dita a vida das pessoas no dia a dia. Sim. Você, como se interessou por essa política que a gente está falando aqui, antes de a gente entrar exatamente e especificamente sobre campanha, sobre eleições e tudo mais? Bacana. A política entrou na minha vida. Você até citou aí minha formação, né? O fato de eu ser produtor publicitário é a formação oficial. Sim, E de fato eu me tornei um produtor publicitário mesmo, porque eu produzo tudo quanto é tipo de conteúdo que serve à publicidade. Hoje no digital, muito também é o marketing, né? Marketing digital. E foi na Univale, em 2014, perdão. 2014 tem exatamente 10 anos. Eu me lembro que foi ali a eleição Dilma sim, versus Aécio Neves. certo. E com alguns pequenos embates na academia, na sala ali, com alguns outros alunos, e um mergulho na rede social, muito ativismo nas redes, que na época era Facebook, eu comecei a perceber que aquilo realmente chamava a minha atenção, que aquilo valia meu tempo, valia meu engajamento, e como eu disse aqui, uma habilidade que eu sempre tive, né, não me julgo especial por isso, mas sempre tive, foi de falar, apresentando os trabalhos aí na faculdade, os professores já notavam que eu tinha uma certa articulação para isso, e essa ideia de defender aquilo que eu acreditava, e inserido no acontecimento, no contexto político daquela época, eu fui percebendo que aquilo de fato era algo que, sabe, quando algo realmente te inflama, queima em você, mas não de uma forma simplesmente que incomoda ou que revolta, mas que te dá até alegria. Alegria em falar daquilo, alegria em comentar o assunto, alegria em defender aquilo que eu acredito. Eu fui percebendo que aquilo realmente era algo que eu iria consumir, iria estudar
e iria aplicar para o restante da minha vida, independente se fosse uma carreira profissional ou não. Então você foi encantado e tocado pela política em 2014, né? 2014. Mas estamos em 2024. Se passaram 10 anos aí desse 10 período. anos. Nesses 10 anos em relação à política, o que que você passou fazendo que não lançou seu nome nas outras eleições? Estava Perfeito. estudando, estava se preparando, é isso? Com certeza. Eu diria que foi muito orgânico. Não existia um interesse meu em, de fato, trilhar um caminho eleitoral, digamos assim. Eu sabia que a política permearia a minha vida, que eu serviria de alguma forma as pessoas com aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito de política, mas a ideia de um caminho, de me colocar para um cargo eletivo, ela começou a surgir no meu coração nos últimos 3 ou 4 anos, um pouquinho antes de 22. E em 22, quando eu tinha acabado de surgir, que estava ali muito animada, muito forte dentro de mim, ocorreu o que aconteceu nas eleições de 22, e no ano seguinte eu me casaria, que foi ano passado. Então essa chama que surgiu com tudo acabou se apagando um pouco, por dois motivos. Primeiro, porque o que aconteceu em 22, na minha visão, foi a deterioração do cenário político, das instituições e de como as coisas procedem, né, em termos de. É muito profundo falar, talvez a gente não tenha tanta oportunidade, mas eu entendo que há valores institucionais e na democracia que devem servir a todos. E qual que é o limiar de sanidade, digamos assim, da política e das instituições para saber se está saudável ou se não está? É quando eu sou capaz de defender os interesses de alguém que eu discordo, que eu não concordo, que eu não sou daquele nicho, para preservar a democracia e as instituições. Por que eu estou dizendo isso, né? Talvez até já entrei num outro assunto. Não, fica à vontade. Ok. Porque em 2022 percebeu-se o quê? Inclusive, isso foi corroborado recentemente por falas de atores que estiveram nessa situação, que para defender uma suposta visão de democracia ou para combater um determinado grupo, foram feitas medidas excepcionais, que passaram dos limites. E isso fez com que a gente passasse para a gente a seguinte percepção: se eu entendo que alguém é antidemocrático, eu posso usar de armas antidemocráticas para combater esse determinado grupo, essas determinadas pessoas. E isso me fez desacreditar um pouco da nossa capacidade de fazer democracia, de viver democraticamente. E como eu já ia me casar no ano seguinte, eu dei aquele detox, sabe? Então, a ideia que eu tinha de entrar para a política de vez, ela deu uma baixada A chama porque. esfriou nesse período. Exato, A chama do amor esquentou e a chama da política se esfriou, esfriou. né? Juntou as duas coisas. Juntou a flopada que deu na minha visão de democracia e juntou o fato de eu ter outras preocupações maiores, que seria o meu casamento. E o restart foi quando, então? Recomeçou acender essa chama quando, em que momento? Perfeito. Eu me casei em julho, finalzinho de julho, dia 29 de julho do ano passado. Agosto, setembro. A verdade é que 3 meses depois que eu me casei, que eu pude parar, dar uma respirada e voltar para os meus afazeres do dia a dia, voltar para o YouTube para acompanhar a política, voltar para as redes, aquilo já foi reacendendo. Mesmo vendo que o que há hoje é um cenário em que esse esforço que foi feito, ele está vigente, ele triunfou sobre o que eu entendo ser uma democracia saudável, mas eu comecei a entender que isso é um chamado de fato. E aí você perguntou, e agora veio em minha mente aqui, em novembro do ano passado, eu fui ministrar numa igreja, ali no bairro JK, e eu recebi uma palavra, e essa palavra ela era muito direcionada nesse sentido. Ela dizia que eu tenho o dom da palavra, e de um primeiro momento eu imaginei que se tratasse de palavra religiosa, de pregação, mas ela tinha outros detalhes. Ela dizia para eu não ter medo de estar entre os grandes, ela dizia para eu usar o dom que Deus me deu e dizia para eu me mover imediatamente. Então, com essa palavra, com o sentimento que eu tinha e vendo que as eleições municipais seriam um bom laboratório, um bom cenário de me colocar para praticar isso, para poder viver isso, eu me movi e desde então eu estou curtindo muito cada etapa, porque de fato eu gosto, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que têm popularidade e capital político. Eleição, são populares, são líderes comunitários, são pessoas, né? Tem outras pessoas que às vezes não têm isso, mas têm vocação. E independente de onde Deus vai me levar,
eu tenho certeza que sou vocacionado para isso. Pois é, você disse que se apaixonou pela política, se interessou pela política, depois se decepcionou e se esfriou e virou até as costas para a política e depois reacendeu. Não é? Então, você, como todo cidadão, né, que durante muito tempo gosta, fala, está presente na política, acompanha e depois se decepciona e vira as costas e acha que a política não deve estar na agenda do dia dele. Né? Mas Sim, depois decidiu não só reacender a chama, mas se posicionar e tentar se envolver de uma forma que você seja protagonista de mudança, seria isso? perfeito. Então, você está postulando ser o protagonista, estar na política por dentro, como um agente político para poder tentar mudar aquilo que te decepcionou no passado? Seria assim? Não, sem dúvida. Basicamente, eu entendo, por um lado, a minha pequenez, vou usar esse termo, pequeneza, não sei, eu até falava sobre isso nas minhas redes esses dias, de coisas muito imensas que são difíceis de serem mudadas, que são desafios a longuíssimo prazo, na minha visão, em que a gente realmente vai ver surtir efeitos. Mas, por outro lado, eu entendo que as pessoas, e isso foi um dos motivos práticos também, as pessoas elas precisam de representantes que sejam voz e que falem o que elas gostariam de falar. Porque, por mais que tenha tanta gente hoje, né, representando tantos espectros políticos, tantas tribos, tantas ideologias e tantos segmentos da sociedade, ainda falta coisas a serem ditas em determinados espaços. Eu até falava numa live que eu participei recentemente, que às vezes eu assistia um jornal ou um podcast como esse, ou no YouTube, eu assistia muito há um tempo atrás aí aquele Morning Show da Jovem Pan, e eu via ali certos confrontamentos, e o agente político que estava naquele ambiente de ser questionado, ele não falava certas coisas, e eu ficava assim, por que que ele não fala isso? Por que ele não toca nesse? Por que que ele não desenvolve esse raciocínio? E isso ficava tanto em mim, eu brinquei, até falei, a ponto de me dar queimação, Te incomodava. me incomodava. E eu fui sentindo que, não, tudo bem que eu não sou a última bolacha do pacote, mas eu sinto que eu tenho algo a contribuir. Eu sinto que a minha maneira de enxergar, a minha maneira de colocar, a minha maneira de trazer determinadas situações vai contribuir com o debate público. E eu sei que o cargo de vereador é um cargo parlamentar, mas também é um cargo mais voltado a questões domésticas. Eu sei que não é eu não vou chegar lá e vou ficar igual o Marcel Van Hatten, que é uma referência minha, por exemplo, o tempo todo brigando e falando, fazendo discursos grandiosos. Mas eu sinto que a minha trajetória começa aqui. Ela começa na Câmara, servindo a população, e o meu mandato, caso eleito, será muito representativo. Ele não será um mandato representativo de comunidades. Moro no CI. Não quero focar em representar o CI. O pessoal que está me vendo do CI, eu estou sendo sincero. Quero focar em representar pessoas que pensam como eu, que têm a mesma visão de mundo, mesma visão política. Eu serei a voz dessas pessoas em qualquer espaço onde essas ideias forem confrontadas. Se o assunto é defender uma lei de interesse da população, eu vou defender com as ferramentas e com os argumentos que eu tenho. Se o assunto é barrar uma lei que prejudica a população, da mesma forma. Então, eu entendo que a minha ideia e o meu chamado como político é falar pelas pessoas, é representar as pessoas e ocupar espaços defendendo o interesse dessas pessoas. Porque eu acho que as pessoas que estão fora da política, elas não veem que grupos de interesses é que mandam, que fazem as coisas acontecer. Às vezes o cidadão por si ele não é priorizado, mas o interesse corporativo, interesses nichados que são. Então, dentro da minha proporção do que for possível para mim, mesmo sendo eu, como se diz, uma gotinha d'água no oceano, eu quero fazer diferente nesse sentido. Caso eleito, você fará parte de uma casa legislativa com 21 cadeiras. Você terá 20 pares, caso eleito. Né? Perfeito. Cada um representa uma ideologia diferente, um pensamento diferente, classes diferentes. O que faz você, o que pensa você que pode fazer a diferença dentro do papel do parlamentar para a comunidade de Governador Valadares? O que o Dito pode fazer diferente? Perfeito. Eu tenho nas minhas plataformas, né, de agência, de ação, digamos assim, três preceitos fundamentais. O primeiro é a moralização e reforma da política. E quando eu digo reforma da política, eu não falo reforma política, mas da política. E a primeira maneira de fazer algo se transformar é você ser um agente transformador.
Então eu já quero chegar lá fazendo diferente. Pode parecer clichê, porque todo mundo fala isso, chegar lá, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. Mas não, eu quero ser um vereador diferente dentro daquilo que me compete. Essa é a primeira base do tripé. A segunda que eu quero atuar muito é a educação. Eu entendo que a educação, hoje, ela tem todos os fatores práticos relacionados à escola, relacionados a tempo de escola. Você vê que o municipal tem muita questão das creches, da educação infantil. Tudo isso, nós sabemos o caminho a trilhar, independente do lado, do espectro ideológico, quase todos têm a mesma visão de que mais tempo de escola, escola em tempo integral, né, será fila de creche, tudo isso vai abrir o caminho. Mas eu acho que a educação ela tem que ser vista também, talvez essa seja uma visão muito diferentona minha, ela tem que ser vista também com base em elevar o valor das pessoas. E a gente tem muito essa questão de valores para os adultos, para os jovens, mas a gente não pensa em valores desde cedo para as crianças. As atividades extracurriculares é onde eu pretendo atuar para fornecer coisas que estimulem certos valores nas crianças. Por exemplo, talvez eu estou sendo vago, por exemplo, os clubes de debate. Nos Estados Unidos, desde cedo a criança é estimulada no seu intelecto, na sua visão crítica, na sua visão de pensamento, a sentar com pares, a discutir assuntos, clubes, são atividades extracurriculares. É possível inserir isso na educação, desde cedo, na educação municipal. E não apenas ficar pensando na criança, da educação das creches, das escolas, com duas finalidades: alfabetizar e dar um lugar para a criança ficar enquanto os pais estão trabalhando. Se você pensar hoje na educação infantil, ela só tem essas duas finalidades. Muito simplista, né? Exatamente. Então, começar a aplicar coisas e atividades extracurriculares, se alguém quiser conhecer mais, né? Depois eu vou falar minha rede aqui, social, vocês consultem, que comece a estimular valores mais sublimes nas crianças, independente de religião, de nicho cultural, de onde aquela família vem, não queremos mexer com isso, não queremos doutrinar ninguém, mas certas atividades que estimulem esses sentidos mais nobres. Por exemplo, a cultura musical, eu como músico. Música é música. E a complexidade da música é a complexidade do ser humano. Se eu tenho uma música complexa, eu construo um ser humano mais complexo, mais rico. Se eu tenho uma música simplista, eu vou ter um ser humano mais rústico, mais simplista. Então, nesse sentido de elevação cultural para a educação. E o terceiro ponto, para eu não me alongar, é segurança pública. Porque, embora eu não venha desse nicho, né? Meu pai é pastor, minha mãe é servidora municipal, eu não tenho parente policial e nem tal. Mas eu entendo que a segurança pública é base da sociedade. E Valadares, ela vem decaindo muito em segurança pública nos últimos anos. Tem fatores relacionados à corporação, à polícia militar em si e a desatenção em algumas coisas relacionadas à polícia e outras são coisas corporativistas mesmo. Inclusive eu digo isso, aqui eu falo, doa quem doer. O corporativismo é um mal do Brasil, porque se o meu estiver na reta, da minha classe estiver na reta, eu acabo deixando de servir com excelência à sociedade para poder demonstrar a minha satisfação. Se você pensar na polícia, e eu amo a polícia, sou um entusiasta da polícia e tudo, isso meio que vem acontecendo. Eu tive informações, eu conversei com pessoas, então, né, o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. Existe um certo efeito do descaso, vou chamar de descaso, do governo estadual, impactando diretamente a questão da segurança pública em Valadares, assim como impactando em outros lugares de Minas Gerais. Então, o que eu pretendo deixar claro na minha plataforma relacionada à segurança pública? Valorização das polícias? Sim. Guarda municipal, como o nosso candidato a prefeito vem falando que vai instituir? Perfeitamente. Mas também uma visão de policiamento ostensivo, como prioridade que nunca venha se perder. Porque em alguns momentos o policiamento ostensivo está alto, o crime cai, o bandido se sente inibido e a criminalidade reduz. Quando o policiamento ostensivo reduz, você vê o bandido, o marginal, se sentindo à vontade para certos atos e para certas situações. Eu, como morador do Si, fiquei mais ou menos ali, eu posso dizer porque eu trabalhava em casa, então eu estava em casa o tempo todo, uns 3 meses sem ver viatura rodar na minha região. Recentemente para cá. De um tempo para cá, voltou. Então, o policiamento ostensivo hoje é fundamental para o perfil de demanda de segurança pública que Valadares tem. Se você pensar
né, certas atividades não são cometidas se o marginal tem consciência de que tem viatura rodando naquela área. E outras questões relacionadas a crime organizado, Sim. acerto de contas, que a gente sabe que as mortes violentas são 80%, 90% ligadas a esse tipo de situação, né? Implementar aparatos de segurança pública como mais câmeras, como mais monitoramento, mais iluminação, também vai ajudar. Mas isso aí é só uma pincelada que eu estou dando aqui nas minhas ideias para Sim. poder falar. Nós diríamos 3 projetos, mas 3 pilares aí, né, que Exato. vão mover, né, a sua campanha como proposta de governo, e caso seja eleita, para você implementar, sabedor, não é, do Uhum, papel do vereador, que é legislar, criar leis, não ter o papel exatamente. de executor, Não vai mas de executar. propor, né, e irá propor. Nós conversamos Perfeitamente. hoje com o Dilto Fernandes, 30033, o seu número do Partido Novo, ele que apoia Coronel Sandro nas eleições municipais. Conhecemos mais um jovem, mais um candidato, e fica à sua disposição essa entrevista para você acompanhar novamente. Você que acompanhou só um pouco, depois acompanhe com mais calma, compartilhe. E nós temos uma playlist com várias entrevistas, vários podcasts com candidatos a prefeito e também a Câmara Municipal de Governador Valadares, para você analisar. Como eu disse, o tempo de candidatos e vereador é muito pequeno no rádio e na televisão. Então, um podcast como este é muito rico Com para certeza. você escolher da melhor forma o seu candidato. E não deixe de se posicionar, não deixe de escolher. Não vá para a urna votar aleatoriamente. Tenha consciência de quem você vai votar. Ganhando ou perdendo, você está escolhendo, escolha de forma consciente. É isso que a gente quer. Nosso papel é esse aqui no Política em Pauta. Dilton, muito obrigado pela sua participação. Sucesso na sua Agradeço. caminhada. Caso eleito, Política em Pauta vai te convidar e vai acompanhar o seu mandato e vai te cobrar, tá Venho bom? com muito Muito obrigado. prazer e vou prestar contas com muito prazer também. Sucesso e muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. E a você também, um abraço, Política em Pauta. Acompanhe a Valeu, nossa gente. playlist, acompanhe o canal A Show, sempre com vários tipos de podcast para você. É o canal de podcast que mais cresce no interior de Minas. Acompanhe o nosso canal e o nosso podcast Política em Pauta.